Agora nós vamos falar sobre ginecologia e obstetrícia. Eu separei aqui 10 temas fantásticos que podem cair na sua prova. São os temas quentes, baseados nas últimas provas do ENARE. E baseado aí na prova, na banca que vai elaborar o ENARE, o Instituto. Ele tem um padrão de cobrança de questões, e eu estudei esse padrão de cobrança de questões e trouxe aqui para vocês sobre essa prova do ENARE. Então, vamos aqui para primeiro tema. Na questão de pediatria, a gente falou já sobre aleitamento materno, falando sobre os benefícios para as crianças, poucos benefícios da lei para a mãe, naquela questão especificamente, e aqui a gente vai trazer os benefícios para a mãe. Então, o aleitamento materno, quando você pensa no estrógeno, no estrogênio, ele promove a hiperplasia, no caso aí, do desenvolvimento, né? Ele promove a hiperplasia, a ramificação dos ductos mamários. Já a progesterona, ela estimula a hiperplasia dos alvéolos e túbulos mamários. Então, existe essa diferença aí na mama materna, onde o estrogênio promove a hiperplasia e a ramificação dos ductos. Já a progesterona, ela vai mais para os alvéolos e para os túbulos mamários, fazendo essa hiperplasia dos alvéolos e túbulos mamários. E a gente tem ali as fases da lactogênese, que eu acredito que pode cair, sim, na sua prova de ginecologia e obstetrícia. Então, a lactogênese fase 1, ela corre uma pequena secreção láctea na segunda metade da gestação. Então, a gestante ali começa a sair um pouquinho de leite, e seria a lactogênese fase 1. A fase 2 já é após o parto, que ela é conhecida como apojadura, devido ao efeito inibitório dos excesso, o efeito inibitório dos hormônios placentários. E essa produção láctea, nesta fase, já é independente da sucção. Ela não depende da sucção. Então, a apojadura acontece independente da sucção. Já a lactogênese fase 3, que é a lactopoiese, essa sim depende da sucção da criança, que já é um controle local, um controle autócrino da lactação. Então, depende da sucção. E vamos falar um pouquinho também, que eu acredito que é um tema que pode aparecer na prova, que é a regulação hormonal da lactação. Então, P é de prolactina, P é de produção, estimula a secreção do leite pelos alvéolos mamários. Já a ocitocina, ela estimula a contração. Contração, C de contração. Ocitocina, C de contração das células mioepiteliais, levando à injeção do leite. Também desempenha um papel muito importante na contração uterina, diminuindo o sangramento pós-parto. Então, a regulação hormonal aí de prolactina e da ocitocina. Durante a gestação, ocorrem diversas alterações hormonais que preparam a mama para a produção do leite materno. Qual das seguintes afirmativas sobre a lactogênese está correta? Então, letra A. A lactogênese, fase 1, é caracterizada por uma produção significativa de leite na segunda metade da gestação. Não é uma produção significativa de leite. É a primeira etapa da lactogênese e ela não produz uma grande quantidade. Letra B. A lactogênese fase 2 ocorre após o parto, exato, correto, sendo desencadeada pela remoção dos hormônios placentários. Verdade também. No caso aí, a resposta correta é a letra B. Vamos para a letra C. A produção de leite na fase 3 da lactogênese é principalmente regulada por fatores físicos e químicos, verdade, com pouca influência do esvaziamento mamário. Errado. Ela é desencadeada por fatores físicos como a sucção, químicos como liberadores de mediadores químicos, porém tem influência sim com o esvaziamento mamário e a sucção do bebê. Na letra D, a prolactina é o hormônio responsável pela contração das células mioepiteliais, promovendo a injeção do leite durante a amamentação. Então, essa letra D está errada, uma vez que o hormônio que faz a contração é ocitocina, C de contração, não é a prolactina. No caso dessa questão, a resposta certa é a letra B de bola. Um tema muito importante para a prova são os distúrbios hipertensivos da gravidez. É bem provável que esteja na prova do ENARE. Então, vamos começar primeiro definindo o que é pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela pode ser dividida em leve
e grave. A pré-eclâmpsia leve é quando a pressão arterial está acima de 140/90 após a 20ª semana de gestação em uma paciente que estava previamente normotensa, ou seja, ela não tinha hipertensão e essa hipertensão desenvolveu após a 20ª semana. Associado, ou seja, hipertensão gestacional mais proteinúria. E, por definição, essa proteinúria é maior ou igual que 300 miligramas em uma coleta de urina de 24 horas. Ou uma relação aí proteína-creatinina maior ou igual que 0,3. Para ser classificado como pré-eclâmpsia leve, precisamos ter ausência de sintomas graves ou complicações. Uma vez que, se tiver sintomas graves ou complicações, a gente já poderia classificar ela como uma pré-eclâmpsia grave. Já por sua vez, a pré-eclâmpsia grave, ela tem níveis pressóricos mais elevados, como uma pressão arterial maior ou igual que 160 por 110, associada à proteinúria com níveis também maiores. Além da hipertensão com proteinúria, a paciente pode apresentar cefaleia intensa, alterações visuais, como borramentos, escotomas, dor epigástrica ou no quadrante superior direito, diminuição do líquido amniótico ou também a restrição do crescimento intrauterino. Então, a gente consegue diferenciar a pré-eclâmpsia leve da pré-eclâmpsia grave, principalmente devido a presença desses sintomas a mais, sintomas sistêmicos a mais. Além dos níveis pressóricos serem maiores, a proteinúria também. Além da pré-eclâmpsia leve e a pré-eclâmpsia grave, nós temos a definição de eclâmpsia, que ocorre em mulheres com pré-eclâmpsia. E ela é caracterizada por pré-eclâmpsia mais convulsões ou coma não atribuíveis a outras causas. Então, ou seja, essa convulsão ou esse coma não pode ser causada por um tumor cerebral. Deve estar relacionada à doença hipertensiva da gravidez. E essas pacientes, elas têm um risco aumentado de morbidade e também de mortalidade, tanto materna quanto fetal. Mais uma definição importante para a sua prova, que é a definição da síndrome HELP. HELP vem o H de hemólise, o EL de enzimas hepáticas elevadas e o LP de baixa contagem de plaquetas. Lembrando que a HELP ela é uma subcategoria da pré-eclâmpsia grave. Ela se enquadra como um sintoma de agravamento dentro da pré-eclâmpsia grave. Não chega a ser eclâmpsia, uma vez que não tem sintomas do sistema nervoso central, como convulsões ou coma. E, além disso, ela pode apresentar-se antes dos sintomas da pré-eclâmpsia e deve requerer avaliação e tratamento urgentes. Nesse caso, a paciente apresenta pré-eclâmpsia grave, caracterizado por hipertensão arterial, uma pressão arterial sistólica maior ou igual que 160 milímetros de mercúrio, ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual que 110 milímetros de mercúrio, proteinúria e sintomas sistêmicos, o que configura uma pré-eclâmpsia grave. A conduta inicial apropriada é iniciar o tratamento com sulfato de magnésio para prevenir convulsões e administrar hidralazina intravenosa para controlar a pressão arterial. Opção B, segmento ambulatorial semanal, não é apropriado para uma paciente com pré-eclâmpsia grave, pois ela requer monitoramento e intervenção imediatos. Opção C, viabilidade do parto imediato, é uma consideração importante em casos de pré-eclâmpsia grave, especialmente após 34 semanas de gestação ou se houver deterioração progressiva. Já a opção D, prescrição de antihipertensivos de manutenção em casos muito prematuros e estáveis, pode ser considerada em casos selecionados, mas não é a conduta inicial padrão para pré-eclâmpsia grave. Portanto, a resposta correta, imediata, seria iniciar o tratamento com sulfato de magnésio e administrar hidralazina intravenosa para controle da pressão arterial. Possivelmente, logo após, ela deverá realizar o parto dessa paciente. Devemos realizar o parto dessa paciente.
Vamos falar agora sobre diabetes na gravidez, que é um assunto muito importante e pode aparecer na sua prova. A glicemia de jejum na primeira consulta, ela, quando estiver maior ou igual que 92, entre 92 ou 125, exceto na ADA, nós temos alguns critérios de diabetes gestacional, né? Então, essa glicemia, se for maior do que isso, associado ou não a um teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas, entre 24 a 28 semanas, com qualquer um dos seguintes valores alterados, seja a glicemia de jejum maior ou igual que 92, em 1 hora maior ou igual que 180, em 2 horas maior ou igual que 153, o paciente tem o diagnóstico de gravidez, ou, desculpa, gravidez não, de diabetes, ok? Então, aqui são os critérios para diabetes na gravidez. Vamos agora responder a questão número 3. Uma gestante de 36 anos com antecedente pessoal de síndrome dos ovários policísticos é encaminhada para avaliação de risco de diabetes gestacional. Além da idade avançada e histórico de síndrome dos ovários policísticos, ela possui um IMC de 27 kg por metro quadrado, ou seja, um IMC elevado. Durante a gestação anterior, ela apresentou um caso de polidrâmio, ou seja, ela tem aí alguns fatores de risco, como sobrepeso e um caso passado de polidrâmio. A questão está querendo lhe induzir algum raciocínio de diabetes gestacional. Com base nos fatores de risco apresentados, qual a conduta mais apropriada em relação ao rastreamento de diabetes gestacional? Essa gestante apresenta múltiplos fatores de risco, tanto para diabetes gestacional, tanto como a idade maior ou igual que 35 anos, IMC maior que 25 e antecedente pessoal de síndrome dos ovários policísticos, além do polidrâmio prévio em outra gestação. Diante desses fatores, a conduta mais apropriada é a realização do teste de tolerância oral à glicose, 75 gramas, para o diagnóstico de diabetes gestacional. O teste de glicemia de jejum, que é a opção A, não é suficiente para avaliar adequadamente o risco de diabetes gestacional em uma gestante com múltiplos fatores de risco. A monitorização contínua da glicemia de jejum ao longo da gestação, no caso que é a opção C, pode ser indicada em gestantes com diabetes gestacional diagnosticada, mas não é o método de rastreamento inicial. A ultrassonografia obstétrica, que é a opção D, é importante para avaliação do crescimento fetal, mas não é o método de rastreamento para diabetes gestacional. Portanto, a resposta correta é a opção B de bola, que é indicar o teste de tolerância oral à glicose de 75 gramas para o diagnóstico. Então, está aí uma questão para vocês sobre diabetes gestacional. Temos um assunto recorrente em provas de ginecologia e obstetrícia no ENARE, que é o leiomioma, o mioma uterino. Eu separei para vocês um resumo das condutas e tratamentos nesses tumores. Inicialmente, uma conduta expectante são em tumores assintomáticos, pacientes sintomáticas sem comprometimento geral, como, por exemplo, tumores pequenos na perimenopausa ou também na pós-menopausa. Devemos fazer um tratamento clínico quando você tem o objetivo de redução do tumor para um controle de perda sanguínea, que é indicado para pacientes na perimenopausa com sangramento uterino anormal. Também é indicado esse tratamento clínico para pacientes com risco cirúrgico elevado. Então, o paciente não tem condições operatórias, condições cirúrgicas e clínicas para ser submetido a cirurgias, pode fazer um tratamento clínico direcionado para esta paciente. Já o tratamento cirúrgico, ele é um tratamento para evitar o sangramento uterino normal ou dor pélvica que pode aparecer em algumas dessas pacientes. A avaliação em casos de suspeita de malignidade, tratamento de infertilidade e tratamento também de abortos recorrentes. Então, o tratamento cirúrgico a gente reserva para pacientes que têm sintomas importantes, seja como sangramento uterino, seja
suspeita de malignidade, infertilidade ou abortamentos recorrentes. Existem algumas pacientes que esse tumor é tão grande ou tão problemático que tem indicação de histerectomia, um caso mais raro e mais grave. Você poderia indicar essas pacientes para serem submetidas à histerectomia se elas já estiverem a prole constituída ou sem desejo de engravidar, que apresentam sintomas importantes ou falha no tratamento clínico. Vamos agora responder uma questão sobre leiomiomas. Vamos lá. Então, uma paciente de 38 anos, diagnosticada com miomas uterinos sintomáticos, apresenta um volume total dos miomas de aproximadamente 1.200 centímetros cúbicos. Ela relata sintomas como sangramento menstrual abundante e dor pélvica. Então, ou seja, ela é sintomática, então ela vai precisar de um tratamento. Não podemos fazer uma conduta expectante. Após a avaliação, é indicada a realização de embolização de mioma uterino como opção terapêutica. Em relação à anatomia vascular uterina, qual é a principal artéria-alvo para a realização da embolização do mioma uterino? Bem, pessoal, na embolização de mioma uterino, a principal artéria-alvo é a artéria uterina, que é a opção D de dado. A embolização dessa artéria visa interromper o suprimento sanguíneo para os miomas, promovendo sua redução de tamanho, possivelmente alívio dos sintomas. As outras opções, como a artéria renal, a artéria ilíaca externa e a artéria ovariana, não são os principais alvos durante o procedimento de embolização de mioma uterino. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos falar agora sobre síndrome dos ovários policísticos, um assunto importante para o enário. Para iniciar esse assunto, a gente precisa entender o eixo hipotálamo-hipófise, que nessa doença ele é caracterizado pelo aumento da frequência e da amplitude dos pulsos de LH. E isso pode levar também a uma hiperplasia do estroma ovariano e das células da teca. No tecido periférico, no caso da pele e tecido adiposo, você observa alterações na atividade da 5-alfa-redutase e também da aromatase, que faz o quê? A conversão periférica dos andrógenos em estrona, devido à aromatização. Além disso, tudo isso pode converter para uma resistência insulínica e o hiperinsulinismo. A insulina modificada e a esteroidogênese ovariana, independente da secreção de gonadotrofinas, e também um aumento das frações livres hormonais de androgênios e estrogênios. Então, o que a gente tem, pessoal? Temos o aumento da frequência e amplitude dos pulsos de LH, a hiperplasia do estroma ovariano, alterações na atividade tanto da 5-alfa-redutase como na aromatase. Você tem uma conversão periférica de androgênios em estrona, devido à aromatização, também uma resistência insulínica com hiperinsulinismo. Uma insulina modificada, a esteroidogênese ovariana, independente das secreções de gonadotrofinas, e também um aumento das frações livres de hormônios androgênios e estrogênios. Ok? Então, vamos fazer uma questão sobre síndrome dos ovários policísticos e lembrar um pouco dos conceitos relacionados a essa doença. Uma paciente de 34 anos, diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, procura um médico relatando ciclos menstruais irregulares e dificuldade para engravidar. Ao ser questionada sobre os sintomas, ela menciona hirsutismo, ou seja, aí você tem uma resistência insulínica já evidente, acne, um androgenismo e também um ganho de peso recente. Então, a paciente aí com síndrome metabólica. Os exames revelam níveis elevados de androgênios e anovulação crônica. Considerando o quadro clínico, explique os mecanismos fisiopatológicos
associados à síndrome dos ovários policísticos, que contribui para a anovulação. Vamos lá. Na letra A, hiperinsulinemia, desculpa, e resistência à insulina levam ao aumento da produção de andrógenos ovarianos. Essa alternativa explica que a resistência à insulina, comumente associada à SOP, pode levar a um aumento na produção de androgênios pelos ovários, contribuindo para a anovulação. Mais um tema importante para a sua prova do ENARE é o de sífilis em gestante. E, no caso aqui, a gente vai focar no tratamento de sífilis em gestante. Como é que a gente faz o tratamento de sífilis em gestante? Tem que usar a famosa benzetacil, a penicilina benzatina, que é o tratamento de escolha. Se for a sífilis primária, você vai fazer uma dose única de penicilina benzatina, de 2.400.000 unidades internacionais intramuscular. Se for sífilis secundária 2 doses. Então, 2 doses de penicilina benzatina, a famosa benzetacil, de 2.400.000 unidades internacionais, IM cada dose, com intervalo de 1 semana entre as doses. E a sífilis latente, recente, ou seja, uma sífilis em menos de um ano, você não sabe aí quanto tempo exatamente, você deve usar mesmo a dose do esquema de sífilis secundária. Na sífilis latente tardia ou de duração desconhecida, 3 doses de benzetacil, com um intervalo também de 1 semana entre as doses. Nos pacientes, no caso aí, nas pacientes com alergia à penicilina, não tem outra opção, pessoal, a gente, na verdade, até teria eritromicina, enfim, mas o resultado não é adequado. Então, assim, se o paciente tiver alergia à penicilina, se for uma alergia grave, a gestante deve ser dessensibilizada e tratada com penicilina. Hoje, uma alternativa igualmente eficaz para prevenir a sífilis congênita. Ok? Então, vamos para a questão sobre sífilis durante o período gestacional. Então, uma gestante diagnosticada com sífilis, uma gestante diagnosticada com sífilis é encaminhada para o tratamento. Com base na recomendação atual do Ministério da Saúde, qual é o intervalo máximo? Questão importante aqui, o intervalo máximo aceitável entre as doses de benzetacil para o tratamento da sífilis durante a gestação. Então, não está falando de dose, está falando do intervalo máximo. Pessoal, é o seguinte, preste atenção. A recomendação atual do Ministério da Saúde para o tratamento de sífilis em gestantes indica que o intervalo máximo aceitável entre as doses de benzetacil é de, no máximo, 9 dias. Essa atualização foi feita levando em consideração a necessidade de flexibilizar o tratamento, especialmente em cenários onde o acesso aos serviços de saúde pode ser mais desafiador, como nos finais de semana. É importante ressaltar também que manter o intervalo de até 9 dias entre as doses é considerado eficaz e seguro para o tratamento da sífilis em gestante. No entanto, caso o intervalo ultrapasse esses 9 dias, ou se alguma dose foi perdida, o esquema de tratamento deve ser reiniciado para assegurar a eficácia do tratamento e a prevenção da transmissão vertical da sífilis para o recém-nascido. Isso é a nota técnica número 9 do Ministério da Saúde de 2020. Então, a resposta para essa questão é a letra B de bola, intervalo máximo de 9 dias. Um assunto muito importante nas provas de residência é a endometriose. É uma condição na qual o tecido semelhante ao endométrio, né, que é o revestimento interno do útero, ele cresce em algum local que não seja o útero, vai crescer fora do útero. O paciente pode possuir uma dor pélvica crônica, que intensifica durante a menstruação. Pode ter associação com dismenorreia, uma dor menstrual intensa, dispareunia, além disso, infertilidade, sintomas urinários, intestinais, dependendo de onde esse endométrio ele está implantado. E para fazer o diagnóstico, o método padrão ouro é uma laparoscopia.
você consegue visualizar diretamente as lesões. E você vai fazer biópsia dessas lesões para confirmação histológica. Então, aqui um resumo da endometriose para a gente responder a questão. Então, na questão número 7 do nosso material, ela vem aqui, ó. Qual é o principal desafio enfrentado pelas portadoras de endometriose em relação ao diagnóstico e tratamento da doença, ok? Qual é esse diagnóstico aí? Qual é o principal desafio diagnóstico? Uma questão importante aí que pode aparecer no Enare para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, o principal desafio nas pacientes com endometriose é a dificuldade em obter o diagnóstico. Imagina que para você obter o diagnóstico definitivo, você vai precisar de anestesista, assistente cirúrgico, cirurgião capacitado, um sistema de laparoscopia, enfim, é muito custoso. Então, a endometriose é uma condição complexa e que torna o diagnóstico desafiador. Esse comportamento biológico variável da endometriose significa que os sintomas e a apresentação dessa doença podem ser diferentes em cada paciente. Pode levar a dificuldade na identificação da condição. Então, você não consegue clinicamente diferenciar a endometriose de outras doenças. Além disso, como a questão mostra, o diagnóstico muitas vezes requer uma variedade de exames, até chegar na laringoscopia. Então, portanto, a dificuldade em obter o diagnóstico da endometriose, com certeza, é um dos principais desafios enfrentados pelas pacientes. Então, resposta correta, letra B de bola. Vamos fazer uma questão aqui, né, um tema, vamos discutir um tema sobre o rastreamento do câncer de mama. Então, lembrando que mulheres entre 50 a 60 anos de idade, 69 anos de idade, elas precisam de uma realização da mamografia a cada 2 anos. Já as mulheres com elevado risco para o câncer de mama, quem seria, né? Mulheres com histórico familiar de câncer de mama, em parentes de primeiro grau, como, por exemplo, mãe, irmã ou filha, antes dos 50 anos, ou câncer de ovário em qualquer idade, ou ainda aquelas que possuam histórico de radioterapia para tratamento na região do tórax. A mamografia pode ser indicada a partir dos 35 anos de idade. A mamografia fora da faixa etária recomendada, ela não é recomendada pelo Ministério da Saúde para você fazer rastreamento de mulheres com menos de 50 anos ou mais de 69 anos de idade, sem sintomas ou que não pertençam a nenhum grupo de risco elevado. Isso se dá pelas características da mama mais jovem, uma densidade mamária maior, o que dificulta a identificação dessas lesões, além de você balançar o risco e o benefício do rastreamento nessa faixa etária. Então, qual é a recomendação de rastreamento de câncer de mama? Mulheres entre 50 a 169 anos de idade, mamografia a cada 2 anos. Risco elevado, ou seja, história familiar de câncer de mama, em primeiro grau, antes dos 50, ou câncer de ovário em qualquer idade, ou ainda tem histórico de radioterapia para tratamento de alguma coisa ali no região do tórax, um câncer no caso. Aí você pode indicar a mamografia a partir dos 35 anos de idade. Vamos para a questão número 8. Questão número 8, ela vem aqui, ó. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação ao rastreamento do câncer de mama? Então, vamos lá. A letra A, o rastreamento do câncer de mama geralmente começa a ser recomendado a partir dos 40 anos de idade. Não. A letra B, a mamografia é o único método de rastreamento eficaz para o câncer de mama. Não. Existem outros métodos, como a ressonância, e, enfim, a ultrassom poderia ter auxílio diagnóstico também. Letra C, o rastreamento de câncer de mama envolve a realização de exames clínicos anuais. O autoexame da mama ela não é mais recomendado, uma vez que isso pode dar uma falsa segurança, mas assim, o Ministério da Saúde ele não desencoraja as mulheres a se tocarem, as mulheres precisam conhecer o seu próprio corpo. Letra D de dado. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama não precisam iniciar o rastreamento em idade mais jovem? Não. Se houver histórico familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau abaixo de 50 anos,
você pode iniciar precocemente o rastreamento. E a resposta é a letra E, que é a resposta correta, a mamografia de rotina a cada 2 anos para a população geral e acompanhamento clínico individualizado para pacientes com alto risco devido a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Essa questão ela vem abordando a estratégia de rastreamento do câncer de mama, considerando tanto a população geral quanto pacientes com alto risco devido a mutações dos genes BRCA1 e BRCA2. Para a população geral, a recomendação é essa, mamografia bienal, a partir dos 50 anos. No entanto, para pacientes com alto risco devido a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, ainda não existem estratégias de rastreamento claramente definidas, sendo recomendado um acompanhamento mais individualizado. É importante destacar que essas pacientes com alto risco genético podem necessitar de estratégias de rastreamento específicas, que devem ser discutidas entre os profissionais que acompanham cada uma dessas pacientes. Então, a resposta correta, letra E. Vamos para a questão número 9, que também envolve rastreamento do câncer de mama. Qual é a estratégia de rastreamento recomendada para mulheres de 50 a 69 anos na detecção precoce do câncer de mama, considerando a população geral e pacientes de alto risco devido a mutações dos genes? Então, a resposta correta, aí, repetindo mais uma vez, a letra E, a mamografia de rotina a cada 2 anos para a população geral e acompanhamento clínico individualizado para pacientes com alto risco devido a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Perfeito. Vamos agora falar um pouquinho sobre gravidez e diagnóstico de gravidez. Sinais de presunção ou possibilidade seriam sinais sistêmicos, sinais mamários, percepções relatadas pela mãe. Então, isso aí você tem um sinal de possibilidade de gravidez. Agora, probabilidade são modificações uterinas, modificações vaginais, modificações na vulva, a presença do hormônio beta-HCG, que não é sinal de certeza. O beta-HCG pode ser câncer, então, ou seja, não é certeza, é probabilidade. Agora, já sinais de certeza é o quê? Essa é a questão clássica de prova, pessoal. Percepção e palpação de movimentos fetais. E a identificação do batimento do bebezinho lá, do feto. Então, isso é sinal de certeza, não tem como ser outra coisa. Uma observação aí, né? Geralmente, o pico de secreção do beta-HCG ocorre entre 8 a 10 semanas de gestação, aí para a gente pensar aí como mais um sinal para o diagnóstico de gravidez. Então, vamos lá. Uma mulher de 28 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, procura atendimento médico relatando atraso menstrual de 6 semanas. Ela refere aumento do volume das mamas e hipersensibilidade dos mamilos. Então, ou seja, alteração na mama, hipersensibilidade dos mamilos. Então, isso é um sinal que de possibilidade, certo? Então, você vê aqui, desculpe, de probabilidade, são modificações vaginais, uterinas, na mama, então, aí são sinais de probabilidade. Diante desse quadro, essa é uma alternativa que indica um sinal de probabilidade da gravidez presente. A gente tem como um sinal de probabilidade a positividade do HCG, do beta-HCG, no soro materno, a partir do 8º dia após a fecundação. Lembrando que o beta-HCG não é sinal de certeza, é de probabilidade. Vamos aqui vamos comentar aqui essas alternativas. Então, vamos lá. Letra A. O aumento das mamas com hipersensibilidades dos mamilos, esse é um sinal de presunção ou possibilidade da gravidez, é comum no início da gravidez devido às alterações hormonais, mas não é específico, pode ser encontrado em outras situações. Letra B de bola, percepção dos movimentos fetais entre 18 a 20 semanas, esse é um sinal de certeza de gravidez, uma vez que indica claramente a presença do feto. Letra D de dado, presença de batimentos cardíacos fetais detectados pelo sonar, então também é um sinal de certeza da gravidez. E letra E, saco gestacional observado por via transvaginal. Isso também é um sinal de certeza da gravidez, pois indica claramente uma gestação. Então aí a resposta correta, letra D de dado. Bem, pessoal, então encerramos aqui a nossa aula sobre
revisão dos principais conceitos, dos principais pontos que eu acredito que podem cair na sua prova do ENARE, ok? Então, aqui foi mais um assunto, uma aula da CleverMed. Se você não seguiu a gente, segue aí na CleverMed Ensino, acesse o nosso site e conheça os nossos cursos. Aqui você já está vendo aqui o curso SAVEN, um curso de ventilação mecânica excepcional. Foi um curso onde surgiu tudo, a escola, e tem impactado milhares de alunos no Brasil e no mundo também. Ok? Então, um grande abraço, boa prova para vocês.